Garp vai tocar o terror em Hachinosu. O homem da cicatriz de queimadura é citado novamente. Aokiji, para a surpresa de todos, não está indo para Egghead e descobrimos como ele acabou indo para o bando do Barba Negra. E tivemos o resultado da luta do LoL contra o Teach. Continuamos de onde o último capítulo terminou. Garp arrebentou os piratas com a sua investida. O mais engraçado disso tudo é que o Garp, depois de aterrissar, fica triste se perguntando quando ele ficou tão fraco. Se o Garp fez isso nessa idade e está achando fraco, imagina o que ele fazia no seu auge, meu amigo. Meu Deus do céu. Ele vai fazer uma ilha sair voando. Enfim, Kobe está bem e se reúne com os outros. Prince Bruce, Kujako, o Tashigi e o Helmep, que fica muito feliz de ver que o seu amigo está bem. Inclusive a Hibari diz que não sabe como tirar as algemas do Kobe. Devem ser de Kairosek ou algum outro material especial, por isso que ela não conseguiu tirar ainda. Mas então, todos são surpreendidos com a Hibari sendo congelada. E em relação a gelo, sabemos de quem se trata. Sim, Aokiji está em Hachinosu e diz que não pode deixar que o Kobe escape enquanto ele estiver na ilha. Garp pede para ele trazer Hibari de volta ao normal, mas o Aokiji não vai obedecer. Contrariando todas as nossas teorias, Aokiji não está no barco que está a caminho de Egghead. Ou seja, naquele barco deve estar o Lafitte e a Katarina Devon. O que é uma pena porque o Aokiji lá ia ser uma dinâmica diferentona, né? Egghead está sendo tratado como uma nova Ohara e o Aokiji estava em Ohara, então agora ele estando em Hachinosu fica difícil ele participar do arco agora. E ele não estando lá para agir, me pergunto o que raios vai acontecer em Egghead. Mas bom, então passamos para um flashback do Aokiji, onde vamos descobrir como ele se juntou ao bando do Barba Negra. O encontro dos dois aconteceu 2 anos atrás, depois da batalha que o Aokiji teve contra o Akainu, onde ele perdeu uma de suas pernas. Eles estavam numa certa ilha onde o Aokiji congelou os companheiros do Teach, e o Teach queria que aquilo fosse desfeito, né? Já que se ele usasse a Gura no Mi nos seus companheiros, iria despedaçá-los. Pois quem diria que o Barba Negra se preocupa com o bem-estar da sua tripulação, né? 5 segundos depois já eram todos brothers, estavam trocando ideia e jogando conversa fora. O Aokiji fazendo piada com a Akainu, e ele até mostra que perdeu uma das pernas, né? E diz que constantemente precisa ficar se reconstruindo. O mais engraçado é que o Teach deu até um apelido pro Aokiji, Ice Candy. Olha o nível de amizade que os dois chegaram em poucos segundos. Katarina Devon levanta a pergunta para o Kuzan. Se ele sabia sobre o homem da cicatriz de queimadura, pois talvez ele teria o quarto Road Poneglyph. Jesus Bergs explica que 2 deles estavam com a Big Mom e o Kaido, e o Teach continua dizendo que um deles ele não poderia encontrar, que justamente deve estar falando o que está em Zou, e o último estaria talvez com esse cara da cicatriz de queimadura, e que a gente ainda não sabe quem é. Mas eu fiz um vídeo um tempo atrás teorizando quem poderia ser ele, e se você não viu, corre lá pra ver depois. O que me pergunto é, o Teach disse que eles não podem encontrar um dos Road Poneglyphs. Será que ele não sabe mesmo que existe um em Zou? Talvez, né? Porque os únicos que de fato chegaram em Zou e conseguiram ver o Road Poneglyph que estava lá na Árvore da Baleia foram o Ruffy e o Law. E talvez, para o Barba Negra, o Poneglyph que está perdido seja o que está em Zou. Por isso que ele disse que não pode encontrá-lo. Ou talvez porque Zunisha, né, é uma ilha que vive se movimentando, então é muito difícil de rastreá-la. Mas bom, o Kid faz até uma piada dizendo que ele deve ser o cara da cicatriz, mas né, ele ganhou as cicatrizes dele recentemente. O Lafitte então continua dizendo que esse homem viaja em um navio completamente negro e dizem que os navios inimigos que tentam se aproximar dele são engolidos por um redemoinho gigante, podendo ser talvez o poder de uma Akuma no Mi, de acordo com o Lafitte, né? Shiryu acha que ele é do governo, já que o governo, sendo corrupto, poderia ter uma carta na manga para impedir que pessoas cheguem até One Piece. Então temos mais algumas pistas sobre esse homem da cicatriz de queimadura. Ele viaja num barco negro e redemoinhos são criados quando alguém tenta se aproximar dele. Aqui a gente já pode descartar a possibilidade de ser o Sol, porque o Sol tá em Elbaf, né? A gente já sabe. E o cara aí viaja pelos mares, eliminando navios que tentam a aproximação dele. Ainda gosto da ideia de ser o Gaban, mas há sempre espaço pro Oda trazer mais um novo personagem pra dentro da obra, né? E ao que tudo indica, para ele fazer com que os navios sejam engolidos por redemoinhos, é porque ele quer evitar que alguém se aproxime deles. Então, talvez ele realmente tenha o último Road Poneglyph, ou sabe o local onde ele deve estar. Quem vocês acham que é o homem da cicatriz de queimadura? Bom, o Kid disse que não tem boas memórias sobre Poneglyphs, e se ele tivesse visto algum vermelho em Ohara, certamente não esqueceria, pois as únicas coisas que ele se lembra é de um bom amigo que desafiou o governo e de uma jovem garotinha com olhos tristes, cujo destino dela estava nas mãos dele, se referindo, claro, ao Sol e a Robin.
E o Aokiji salvou os dois. E é legal ver que o Aokiji considerava só um amigo, quer dizer, ainda considera, na verdade. Mas entre sussurros, Lafitte pondera ao Teach que se eles roubassem o poder dele naquele momento do Aokiji, no caso, né, teriam uma força considerável. Só que o Aokiji escuta e já parte pra cima deles, né, vai mandá-los pro mundo do gelo e relembra que eles estavam caçando usuários de Akuma no Mi. Mas o Teach tenta apaziguar aí as coisas, falando que o Lafitte tinha dito algo estúpido e que ele não estava ali para aquilo. Pelo contrário, ele oferece ao Kuzan para se juntar ao seu bando, tentando convencê-lo, falando sobre a demissão dele da marinha e que ele foi expulso da justiça. E o Aokiji diz que a justiça dele é diferente da dos outros. E continua falando que só porque beberam juntos não significa que pode confiar nele. E o Teach diz que o Aokiji não entende os piratas. Eles não são amigos que navegam juntos. Quando você é pirata, quando os interesses são semelhantes, então está tudo bem. É livre para fazer o que quiser. E ter assim termina o flashback. Pra você ver, né? O Teach é exatamente o oposto do Luffy. O grande oposto mesmo do Luffy. Que pro Luffy os companheiros são importantes. São amigos sim, viajando pelos mares. E pro Teach é um lance mais de interesse. Se bater os interesses, se os interesses se alinharam, poxa, vem pro meu bando. Que vamos fazer história. E algo que me passou pela cabeça depois desse capítulo é que eu tô começando a achar é que o Aokiji tá com o Teach realmente porque ele quer. E não tem a Sword envolvida com nada. É puramente decisão dele. Depois desse flashback fiquei com essa impressão. Pode ser que ainda exista todo esse plot de espião dentro do bando do Yonkou, mas não descarto a possibilidade. Mas agora, depois desse capítulo, fico meio dividido em dizer se o Aokiji realmente está lá somente para espionar ou porque ele realmente quer e porque tem algum lance de interesse mesmo que ele tem junto com o Teach para eles fazerem alguma coisa. O real interesse que o Aokiji teve para se juntar ao Teach a gente não sabe, né? Porque não sei se ele aceitou de primeira essa proposta, porque a gente viu o Aokiji em Punk Hazard e acho que naquela época, se eu não me engano, ele ainda não fazia parte. Quando a gente ficou sabendo que o Aokiji está fazendo parte do bando do Barba Negra, foi lá em Dressrosa, que o Burgs disse que não confia muito no Aokiji, não sei o que tem lá. Então eu acho que o Aokiji pensou nessa decisão de se juntar ao Barba Negra. Mas a motivação do porquê ele se juntou ao Teach ainda é um mistério. O Teach ofereceu uma vaga. E o Aokiji aceitou. Mas por que ele aceitou? Qual é o lance de interesse que o Aokiji tem com o Barba Negra? Pra eles poderem ter feito, pro Aokiji ter se submetido a ser parte do bando do Barba Negra. Fica aí essa pulga aí pra nós analisarmos. O que vocês acham, meus queridos? Mas então a porrada vai começar. A Garp tenta mais uma vez pedir pro Kuzan que desfaça o que ele fez com a Hibari e pede pra ele voltar pra marinha até. Mas o Aokiji diz que nenhum dos pedidos dele pode ser atendido no momento. E é revelado que o Aokiji é o 10º capitão colossal do bando do Barba Negra. Tanto que ainda é o nome do capítulo. Eu achava que o 10º Capitão Colossal ainda não teria sido revelado e o Aokiji estava lá só pra fazer estágio dentro do bando do Barba Negra, mas não, realmente o Aokiji é o 10º Capitão Colossal. O Aokiji usa então um Ice Ball no Garp, congelando ele, mas o Garp logo se liberta pra pegar a cabeça do Aokiji usando um grandioso Blue Hole, tacando o homem de cabeça no chão. Cara, o Garp é brabíssimo mesmo, esse homem... Ele ainda diz que as pessoas indecisas são fracas, ou seja, librianos pro Garp já era. Essa é uma porradaria que vai ser boa de ver. Não sei se a gente vai ver por agora, né? Porque a gente vê uma troca de golpes, mas o resultado talvez a gente só saiba lá na frente. E a gente não veja a luta completa, infelizmente. Saímos de Hachinosu então, para voltarmos à Ilha Winner, onde temos o Chapéu do LOL caído, um Teach ensanguentado e um Polar Tang afundado, destruído com os outros Piratas Heart afundando. Law foi realmente derrotado pelo Teach. Vemos ele e o Beppo caídos. Teach disse que os piratas que o LOL tirou os corações em Rockport ainda vivem com medo por conta desse incidente em Hachinosu. E se o Teach levar o coração do LOL a eles, vão fazer brindes com seus copos disso aqui. Enquanto isso ocorre, Beppo se lembra de algo que o Chopper fez pra ele, mas que não tinha garantia de que funcionaria. Teach fica com uma dúvida se iria vender ou usar o poder da Ope Ope no Mi, e pergunta se ela realmente pode torná-lo imortal. Sabe de nada, meu filho, sabe de nada. Mas é então que temos uma grata surpresa. Grata mesmo, porque aquilo que o Chopper fez para o Beppo pode ser uma droga que possibilita ele assumir a sua forma Sulong mesmo durante o dia. E vemos a forma Sulong do Beppo finalmente, e ela é belíssima e monstruosa, meu irmão.
o bicho fica assustador, fica lindo. Essa forma longa do Beppo é linda, perfeita, perfeita. O último recurso do Beppo e muito bem encaixado, sinceramente. Por mais que essa história da droga seja meio tirada do nada pra mim, eu não ligo. Não tivemos Beppo Sulong, mas que pra esse momento, que era ali que o LoL, ali o LoL iria morrer se o Beppo não fizesse nada. E o Beppo é o imediato do LoL, né? Então, acho super bem encaixado colocar, tipo, o último recurso, não tem mais o que fazer. Meu capitão tá caído, eles estão querendo matar ele pra pegar o poder da fruta dele. Não vou deixar. O último recurso do Beppo, muito bom, muito bom. O Tite, o Vanagor e o Burgs ficam chocados, já que não tem uma lua no céu. E mesmo assim, o Beppo assumiu a forma Sulong. E na página final, Beppo consegue lidar com os membros do Tite para poder pegar o LoL e fugir com ele pro mar. Lau pede pro Beppo voltar, pois eles não podiam deixar os outros membros, mas o Beppo diz que eles não podem voltar, mas que pede pro LoL confiar neles. Desde os portos gelados, eles sobreviveram, e nenhum deles vai morrer ali. Terminando assim com o Beppo se lembrando deles pedindo pro capitão deles não morrer, e fugindo pelos mares. Enquanto eles fogem, o narrador diz que os Piratas Heart, liderados por Trafalgar de Waterloo, foram derrotados. Cara, sério, muito legal ver esse movimento do Beppo. Coloca um pouco mais de desenvolvimento no personagem. A atitude que ele tomou, a decisão dele de não voltar pra salvar os outros. Porque eles já tinham perdido, não tinha mais volta. O Beppo viu que a situação não seria favorável pra eles se eles voltassem. Porque o Barba Negra ia dar um jeito de tentar capturar eles de novo. E mais legal ainda, o Beppo pedindo pro Lau acreditar nos companheiros deles. De que eles não vão morrer fácil. Além de que, nenhum dos outros membros dos Piratas Heart tem uma Akuma no Mi. Só o Lau que tem. A gente vê o Beppo como esse personagem fofinho, que não teve grandes feitos. Mas aqui, agora, a gente viu do que ele pode ser capaz. Ele deu a cara a tapa, segurou o bando do Tite na intenção de não derrotá-los, mas de salvar o capitão dele. Porque eles já tinham sido derrotados e não tinha mais volta. O único meio que eles poderiam ter, a única saída que eles poderiam ter era fugir mesmo. Porque a intenção ali do Tite era matar o LoL e pegar os Road Poneglyphs. Os Road Poneglyphs acho que com certeza eles conseguiram pegar as cópias, né, que o LoL tinha. Mas graças ao Beppo eles não conseguiram matar o LoL. E sim, cara, adorei esse final. Adorei esse desenvolvimento da relação do Alkid com o Tite. Mais algumas pistas aí do cara da cicatriz. E é mais um capítulo bombástico pra gente ficar debatendo o que vai acontecer, o que pode acontecer. E que me faz pensar uma coisa. Tivemos já 2 derrotas. Kid, que foi mais forte ainda o que o narrador disse, porque o narrador disse que o bando do Kid foi aniquilado. Aqui, no caso do LoL, eles só foram derrotados. Isso só me faz pensar que o nosso atual Yonkou tenha um árduo desafio pela frente. E talvez as coisas podem ser que não saiam tão bem quanto gostaríamos que saíssem.